Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escrita Militar. Meu nome é Larissa, sou professora de redação. E na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre os 200 anos de independência. Lembrando que na semana que vem vai começar o GPS, que é o Guia Prático de Sobrevivência a Redações Militares. E nesse guia vai ser um aquecimento para o Mapa da Redação 80+. O Mapa da Redação 80+, vai ser um evento gratuito que vai acontecer dos dias 4 ao dia 8 de julho. E eu vou te dar a rota, o caminho, para vocês conseguirem tirar mais de 80 pontos em redações militares. Na live de hoje a gente vai falar com o Davi, tá? Que é o nosso cara especialista em redação, em história, perdão. Principalmente história do Brasil. Ele já entrou, vou convidá-lo para a live. Vamos lá. Olá! Olá, tudo bom? Boa Quanto tempo que eu não te noite! vejo, Larissa? Oi? Quanto tempo que eu não te vejo? Quanto tempo? Davi tá brincando assim, mas a gente trabalha junto, então a gente se vê toda semana. Vamos lá! O tema da live de hoje é os 200 anos de independência. O Davi, ele é um mega historiador, né? Formado em História, tem mestrado, tá fazendo graduação em Ciências Políticas. Se apresenta pra galera, Davi. Tá me ouvindo? Antes de tudo, tá funcionando o som? Tá saindo Tá bem? Tá saindo tudo bem, funcionando? tá dando pra ouvir. Show de bola. Então, na verdade, a gente decidiu fazer essa live juntos, eu e a Larissa, porque a gente dá aula sempre no mesmo horário. Então, a gente não consegue assistir uma aula do outro. Isso é verdade, uma Então, a gente tristeza decidiu pra fazer essa mim. live juntos. Eu me chamo Davi Botinelli, sou professor de História, sou formado em História na UF, tenho mestrado em História pela UF também, estou fazendo Ciência Política na Unirio e vamos debater, vamos tratar do tema dos 200 anos da independência para a gente poder fazer uma ponte da redação, das técnicas de argumentação com a história, que é uma coisa muito frutífera, né? Sempre dá bons insights para os alunos. Sim. Vamos lá. A escolha do tema dos 200 anos de independência vem de... Esse ano a gente comemora os 200 anos de independência, isso é fato. E a aeronáutica, no dia 12 de junho, ela cobrou, numa redação que ela aplicou do concurso da EUAP, o tema da Força Aérea, o papel da Força Aérea em ações cívico-sociais. E aí a gente já notou uma certa tendência da banca em ser direcionada para temas que talvez falem sobre a própria banca, assim como a Marinha faz. A Marinha, ela cobra temas de redação que são voltados para a própria Marinha. Então ela sempre vai querer saber o papel da Marinha no combate ao lixo do mar, o papel da Marinha na defesa nacional, papel da Marinha em diversas áreas diferentes. Ela sempre vai querer saber sobre ela. E a aeronáutica está tendendo um pouco para esse lado esse ano. E no último domingo teve a prova da AFA, que é a Academia da Força Aérea. Nessa prova, o tema de redação da AFA foi os 200 anos de independência. Como pode ser um tema recorrente entre as Forças Armadas esse ano, a gente acreditou que seria um debate muito interessante para vocês que vão fazer redação e precisam de repertório para poder construir textos consistentes. Eu, como vocês, né, estou aqui como uma mera espectadora do Davi, que é um cara que tem muito conhecimento. Eu sou mais da parte de redação, vou assistir a aula dele como vocês. E pode ir, Davi. Vamos lá então, Larissa, está enchendo minha bola aí, a responsabilidade aumenta. Vamos lá. O que a gente vai tratar aqui, gente, é importante porque as Forças Armadas, elas são uma instituição do Estado brasileiro. Então, o nosso ponto de partida vai ser o Estado brasileiro, porque a partir daí a gente consegue compreender não só a origem e a formação do nosso país, como a sua trajetória histórica e como ela é vista pelos órgãos e pelas instituições que compõem a nossa dinâmica social, tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista da sociedade civil que interage com o Estado. Então vamos lá. Os 200 anos da independência do Brasil são fundamentais porque é uma data redonda. Então é um momento de se rememorar, é um momento de celebrar e é um momento de entender o nosso passado histórico. Porque o nosso passado explica
não só a nossa forma, como a gente chegou até aqui nos dias de hoje no Brasil, como também dá pistas da nossa formação histórica e projeções para o futuro. Ou seja, a forma como a gente enxerga o passado diz muito sobre o presente e pode explicar o futuro. Então a independência do Brasil é um marco porque é um momento da ruptura, é o momento da emancipação política, é o momento que o Brasil se torna de fato um Estado-nação, um país independente. Não significa que o Brasil tenha nascido há 200 anos atrás. Não, já existia Brasil antes, inclusive, dos portugueses chegarem. Essa terra aqui era habitada pelas populações originárias, pelos indígenas, que os portugueses fizeram foi uma conquista, uma invasão. Mas, de fato, desde 1500 até 7 de setembro de 1822, nós fomos colônia de Portugal. Ou seja, um país europeu que tinha por objetivo final dominar, saquear, extrair as riquezas do Brasil. Naquele momento, em 1822, há uma ruptura, há uma emancipação política. Ou seja, o Brasil passa a ser dono do próprio nariz, passa a se tornar uma nação soberana, uma nação independente. E uma nação soberana, uma nação independente, só pode ser soberana e independente se tiver forças armadas. As forças armadas são parte da burocracia do Estado brasileiro. Então, antes da gente entrar nos detalhes factuais do que foi a independência, como ela é vista, primeiro vamos lá, vamos nos entender sabendo o que é o Estado. Que porra is that? O que é isso? O que é o Estado? Então vamos lá. O Estado ele pode ser visto desde duas perspectivas. Tem uma perspectiva que é diferente da visão das Forças Armadas. Então eu vou botar as duas perspectivas em paralelo, porque a partir dessas duas perspectivas a gente consegue entender qual é a visão das Forças Armadas. Então vamos lá. O Estado ele pode ser visto como um ente que paira sobre a sociedade. Ou seja, o Estado é o organizador da vida social, principalmente a partir da coerção, a partir da força. Então, para que a população, para que os seres humanos, para que os indivíduos não se deixem sozinhos, se organizar, para que a vida não seja um caos, para que todo mundo fique se matando entre si. Então existe o Estado como entidade organizadora da vida social e detentor do monopólio da violência. Essa é uma visão do Estado. A outra visão do Estado é que o Estado, na verdade, ele é composto por uma classe dominante, ou seja, a classe burguesa, dona dos meios de produção, dona do capital, é também aquela que organiza e gerencia o Estado. São duas visões concorrentes. Uma visão diz que o Estado é composto, determinado por uma classe social, que também é a classe dominante. É a classe que organiza a vida social porque detém os meios de produção, ou seja, os ricos, os empresários, os burgueses, os banqueiros. Essa é uma visão. A outra é o Estado como organizador da vida social, como se ele estivesse acima das classes. A visão que diz que o Estado ele tem uma classe, que o Estado é controlado pela burguesia, é a visão marxista. A visão que diz que o Estado está por cima das classes sociais e ele organiza a vida social é a visão que, por exemplo, as Forças Armadas adotam, que as Forças Armadas acham que é o mais legítimo, o mais importante. Então, essa visão do Estado como organizador da vida social, ela dá ao Estado uma característica muito importante, de protagonismo. Então, para ele organizar a vida social, ele vai atuar em várias instâncias. Ele vai atuar na vida econômica, o Estado pode ter empresas, como, por exemplo, a Petrobras, como, por exemplo, a Eletrobras. O Estado vai atuar na segurança pública, com as polícias, com o Exército, com a Aeronáutica, com a Marinha, e o Estado organiza a burocracia da nossa vida, com todas as suas autarquias, com todas as suas instâncias, com todos os seus mecanismos para organizar a nossa vida social. Então, dentro dessa ideia de Estado, ele só pode existir no Brasil de maneira independente a partir da ruptura, a partir da emancipação política que ocorre em 7 de setembro de 1822. E já naquele momento, o Brasil se torna independente a partir de uma batalha, a partir de uma guerra, a partir de um movimento de força mesmo. Porque, imaginem só, Portugal era um país europeu que
realizou as grandes navegações, que teve um passado glorioso, mas já no século XIX não era um país muito importante na Europa. Os países mais importantes na Europa do século XIX eram principalmente a Inglaterra e também a França. Então Portugal vivia de extrair as riquezas do Brasil. O mais importante para Portugal era explorar aquela colônia gigantesca que era o nosso país. Então, quando o Brasil se torna independente, Portugal não vai achar isso uma coisa boa, não vai achar isso uma coisa tranquila. Então, quando o Brasil se torna independente, isso é feito através de uma luta, através de uma guerra, através de um movimento de ruptura mesmo. Esse movimento de ruptura faz nascer o Estado brasileiro, mas um Estado brasileiro que nasce apoiado no filho do rei de Portugal. Então a gente vai romper com Portugal, mas essa ruptura não é completa. Porque quem faz a independência do Brasil é o Dom Pedro I. Ou seja, um português, nascido em Portugal, filho do Dom João VI. Então, para acontecer esse evento extraordinário, muitas coisas têm que ser colocadas no lugar, muitas coisas têm que ser ordenadas, ajeitadas. Então, o Dom Pedro I, ele vai se aproximar da elite agrária do Brasil, que era a galera que dominava tanto a vida política quanto a vida econômica no Brasil. Por quê? A trajetória do Brasil é uma trajetória muito triste, né, do ponto de vista econômico, de muita exploração, de muito sofrimento, principalmente para as populações, digamos assim, marginalizadas dentro da vida social. No século XIX, a gente vivia sobre a mácula, sobre a marca muito triste da escravidão, da escravização de seres humanos. Então, as elites agrárias do Brasil, ou seja, os produtores de cana-de-açúcar, os exploradores do ouro em Minas Gerais, e o início da produção do café era toda baseada, toda assentada no modo de produção escravista. Então, o Estado brasileiro, quando ele nasce dentro de uma contradição muito grande. Uma elite econômica e política que se aproxima do Dom Pedro I para fazer essa ruptura, para fazer o Brasil independente, mas é um Brasil que é independente em relação a Portugal. Mas não é um Brasil independente dos seus problemas sociais, das suas contradições econômicas. E até hoje, esses problemas persistem na história do Brasil. Mas como eu havia falado no início, há o nascimento do Estado brasileiro. E esse Estado nasce a partir de uma ruptura política que vai fazer nascer também, ao longo do século XIX, uma história nacional, um modelo político, forças armadas, exército e aeronáutica, obviamente, exército e marinha, obviamente a aeronáutica só vem depois, mas se constrói o Estado brasileiro. Então o século XIX é o século da construção do Estado brasileiro. A partir desse evento, é preciso fazer nascer uma história do Brasil, uma explicação sobre o Brasil. É preciso que se construam heróis, é preciso que se construam mártires. Tudo isso vai sendo construído aos poucos. Então a ideia de olhar para a independência 200 anos depois é olhar também para a construção do Brasil nesses 200 anos e a forma como o Estado brasileiro olhou para esse evento, o evento da independência. Porque isso foi se transformando ao longo do tempo. Então, a gente vai falar primeiro da formação do Estado brasileiro, do evento da independência e depois como que isso foi mostrado, como que isso foi ilustrado ao longo do tempo, para a gente fazer esse debate histórico e também desde uma perspectiva nacional, porque não só o evento da independência, como também a proclamação da República, como alguns feriados nacionais, eles são utilizados como um momento especial de exaltação do patriotismo, de exaltação do nacionalismo, da civilidade, do potencial do Brasil, o Brasil que vai para frente, o Brasil que ninguém segura esse país. Então isso foi utilizado ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vai falar, em 1972, se comemoraram os 150 anos da independência. E o governo militar, a ditadura militar do Médici, vai utilizar esse momento para exaltar o nacionalismo, para exaltar a cultura cívica. Então, quando a gente trabalha em temporalidades diferentes, ou seja, não só o tempo do evento, não só 1822, como também ao longo da trajetória histórica do Brasil, como que isso foi visto e analisado pelos personagens históricos, a gente tem uma capacidade crítica de análise muito melhor.
E tendo uma capacidade crítica e de análise muito melhor, a gente consegue argumentar, escrever de forma muito mais concisa, de uma forma muito mais precisa. Não é, Com Larissa? certeza. Você está falando aí sobre a questão do nacionalismo, do patriotismo, a necessidade de se construir forças armadas, né? E que o Brasil, ele não o Estado brasileiro, ele não nasce em 1822. Assim, o Brasil não começa a existir em 1822, né? O Estado brasileiro. E aí me vem vários temas na cabeça, assim, do que pode ser do que pode ser cobrado dentro de uma redação, né? Eu acho engraçado porque, por exemplo, eu falei com a minha turma de EPICAR e Colégio Naval sobre o patriotismo e os símbolos nacionais. E assim, hoje é uma coisa que parece tão descolada da realidade que os meus alunos não sabiam nem o que eram os símbolos nacionais. Então, essa cultura do patriotismo, do amor aos símbolos, hoje em dia até o amor aos símbolos ele acabou sendo associado a partidos políticos, né? Tem muito isso, assim, do uso da bandeira, de algumas coisas foram associadas a partidos. E acaba perdendo um pouco dessa questão do patriotismo, né? Por exemplo, eu falo muito com os alunos sobre a questão da bandeira, a importância da bandeira para a valorização cultural do nosso país, porque cada cor ali, cada símbolo tem uma representatividade em relação à nação brasileira. E isso acaba se perdendo ao longo do tempo, né? Aham, Pode com voltar a falar. certeza. Pô, muito bom. Essa ideia é ótima. A gente, partindo daí, chega em excelentes análises. Por quê? Quando se nasce o Estado brasileiro, é preciso ter um hino nacional, é preciso ter uma bandeira, é preciso ter feriados que exaltem a construção do Estado brasileiro, é preciso produzir uma história oficial. Então, tudo isso é construído quando? Ao longo do século XIX. Então, vamos lá. Qual é o nosso ponto de partida? 7 de setembro de 1822. Em 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro I vai romper com a coroa portuguesa. Esse momento ele vai entrar para a história, o 7 de setembro. Poderia ser outra data representativa da nossa independência? Sim, com certeza. Por exemplo, a data da coroação do Dom Pedro I. Por exemplo, em 1823, até hoje é comemorado na Bahia, o dia da independência, um ano depois, em 1823. Porque só foi consolidada a independência na Bahia quando todas as tropas portuguesas foram eliminadas. Então, por que a gente comemora o dia 7 de setembro e não qualquer outra data? Porque essa foi escolhida, historicamente. Ou seja, uma opção. A formação da história brasileira, a forma como ela é contada, ela atende a determinados interesses. A história nunca é neutra. Ela sempre atende a determinados interesses. Então, por que é 7 de setembro? Por que o Dom Pedro I virou um herói nacional? Porque a forma como a história foi construída no século XIX era assim. Quem é que vai formar a história brasileira? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, é o primeiro. Ele surge em 1838. Ou seja, ainda com o Brasil nascendo. E qual é o objetivo dele? Criar uma história nacional. Depois, o Dom Pedro II, ele vai buscar exaltar a figura do pai dele, claro, como construtor da história nacional. Então, 1822... o 7 de setembro é um marco histórico escolhido como ponto de partida da construção da nação brasileira. E isso pode se expressar também não só na data de 7 de setembro, mas também no grande símbolo histórico, que é o quadro, já que você falou de símbolos, né, Clarice? O quadro que representa a independência do Brasil. Todo livro didático tem essa imagem. Todo mundo que estudou isso na escola já viu essa imagem, que é o Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, montado no cavalo, ele puxa a espada e só falta ele falar, né? Independência ou morte. Mas aquele quadro dele, montado no cavalo, todo mundo ali, aquele quadro foi pintado pelo Pedro Américo em 1888, ou seja, quase no final do século XIX, e aquilo é a grande representação que a gente tem do evento do 7 de setembro, ou seja, da independência do Brasil. Claro, não tinha televisão naquela época, não tinha celular para fotografar. Hein? Então, como é que a gente cria na nossa cabeça, no nosso imaginário, aquele momento, o momento da independência? A gente cria a partir daquele quadro famoso. Ou seja, ele é uma construção histórica, completamente romantizado. Completamente romantizado. Não foi nada daquilo. Mas por quê? Porque ele está atendendo a um interesse.
A construção da história atende ao interesse, a uma razão de Estado. Qual é a razão de Estado? Construir uma história nacional. Então a história tem esse sentido, para agradar os interesses de quem? De quem estava construindo a história do Brasil naquele momento, do Império Brasileiro, que surge em 1822 e vai durar até 1889. E aqui a gente já pode trazer uma evidência de como a história é construída por determinados interesses e, na medida em que a política muda, também vai haver uma tentativa de reconstruir a história. Bom, nós somos do Rio de Janeiro, né? Eu e a Larissa. E no centro do Rio de Janeiro existe uma praça chamada Praça Tiradentes. É uma praça muito bacana no Rio de Janeiro. Olha só, o nome da praça é Praça Tiradentes. No meio da Praça Tiradentes, tem a estátua do Dom Pedro I montado num cavalo. Aí a primeira pergunta que vem na cabeça é a seguinte: se o nome da praça é Tiradentes, por que no meio da praça tem o Dom Pedro I na praça? Aí a pergunta que tem que ser feita é: quem veio primeiro, né? A estátua ou a praça, né? E a resposta é muito interessante. No final do século XIX, o Império vai cair. A formação do Império Brasileiro se dá com a independência. Então, é feita a independência, quem é que passa a governar o Brasil? Dom Pedro I. Governa de 1822 a 1831. Tem um curto período, que é o período regencial, de 1831 a 1840. E depois tem o longo segundo reinado, que é o governo do filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II, que governa de 1840 a 1889. Em 1889 é proclamada a República. Quando é proclamada a República, o que a elite dirigente do Brasil, ou seja, aqueles que passam a comandar o Estado brasileiro, vão fazer? Vão querer mudar a história. Então a história que estava sendo construída ao longo do século XIX, ela vai mudar. Então o que acontece lá na praça? Aquela praça tinha a estátua do Dom Pedro I. Quem fez a estátua do Dom Pedro I? O Dom Pedro II, para exaltar o pai. Quando é proclamada a República, vem os republicanos e fazem o quê? Mudam o nome da praça, colocam o nome da praça de Praça Tiradentes, para homenagear o Tiradentes que lutava contra a coroa portuguesa no final do século XVIII. Tiradentes é o líder da Inconfidência Mineira. E aí fica uma coisa muito doida, né? O nome é Praça Tiradentes com o Dom Pedro I no meio. Por quê? Porque é uma disputa em relação à história, uma disputa em relação à memória. E isso é uma coisa extremamente atual, porque os governantes sempre vão querer moldar a história a seu favor. É por isso que em 1972, no auge da ditadura militar, eles vão efusivamente comemorar a independência do Brasil, os 150 anos da independência do Brasil, para dar a esse evento um tom nacionalista, um tom patriótico, um tom de exaltação ao Brasil. E aí, como a Larissa falou, esses símbolos nacionais, esses eventos, esses feriados, essas datas, eles são apropriados politicamente. Então, hoje em dia, se a gente for pegar o debate político atual, você vai pensar assim, quando vem na tua cabeça, né? Não, o PT é vermelho e o Bolsonaro é Brasil. Mas não necessariamente é assim. Existe uma esquerda que é nacionalista, que é tradicionalmente nacionalista, que é a esquerda vinculada ao Getúlio Vargas, ao Leonel Brizola, ao João Goulart, que é a esquerda do PTB, que hoje em dia é o PDT. Então é um partido de esquerda que exalta os símbolos nacionais. Ué, mas isso não aparece na televisão. Por quê? Porque quem tem a força política é que determina os valores históricos que são construídos no imaginário. Então quem é que tem força política hoje? O Bolsonaro, que é o presidente da República, e ele coloca para si, ele quer colocar para si os símbolos nacionais. E quem é o antagonista principal dele? O PT, o outro. Então o outro não é nacional, o outro é comunista, o outro é estrangeiro, o outro é vermelho. O nacional, o que exalta o Brasil, sou eu. Mas significa que toda esquerda é estrangeira, toda esquerda é comunista, toda esquerda é alienígena aos problemas brasileiros? Não, não. Porque a construção da história é sempre feita atendendo a determinados interesses. Mas o historiador serve para mostrar para vocês o que está por trás da história. É isso, é tipo olhar a televisão passando o programa. Aquilo ali é a história. A gente tem que virar a televisão por trás e ver como que as coisas são mostradas. Então essa é a função do historiador. A história sempre atende ao interesse político, ao interesse econômico. Então a gente tem que percebê-la e analisá-la criticamente. O evento da independência do Brasil é muito importante para isso. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está nesse debate. Falando um pouco de Marinha.
A Marinha, ela tem o hábito de cobrar temas sobre ela, né? E uma das frases que está no site da Marinha é a seguinte: o Brasil é fruto de uma epopeia marítima. Pelo mar nasceu, sofreu invasões e consolidou a sua independência. E isso mostra um certo protagonismo ali do mar na vida do brasileiro. E como que fica o papel da Marinha nessa... Como eu posso dizer? Nessa valorização do mar e nessa construção de tem um Estado brasileiro, agora eu preciso de uma Marinha. Como que isso se dá? Muito bom, muito bom. Alguém até aí perguntou o negócio da guerra da Rússia e da Ucrânia. Ah. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Porque a Marinha é fundamental, assim, tanto do ponto de vista da formação do Estado brasileiro, quanto da defesa do Estado brasileiro. Só para a gente dar o exemplo da guerra da Rússia com a Ucrânia, para não Voltou. Só para a gente não perder o fio da meada. Por exemplo, agora na guerra da Rússia com a Ucrânia, a produção de grãos da Ucrânia, que é fundamental para o mundo inteiro, por exemplo, a Ucrânia produz trigo, ela está sendo completamente comprometida porque a Ucrânia não consegue escoar a sua produção, já que a Ucrânia não tem marinha e a Rússia domina o cenário marítimo da disputa. Então, como ela tem uma marinha muito poderosa, a Rússia, marinha, exército e aeronáutica, né? Então ela consegue travar toda a escoação da produção da Ucrânia. E isso é fundamental para a Rússia estar vencendo a guerra nesse momento. E aí, voltando para o Brasil. No caso brasileiro... Posso falar um ponto? Em relação a isso, gente, isso cai muito no conceito de soberania do Estado, tá? Porque se a Ucrânia, ela não consegue, escoar a produção dela, se ela não consegue tirar isso de dentro do país e ela acaba ficando prejudicada financeiramente, ela fica refém de quem tem poder para travar ela ali. Então a Marinha, nesse sentido, a nossa Marinha brasileira, ela é um pilar da nossa soberania, tá? Então, por exemplo, no ano passado, teve um tema do QTPA que cobrou a importância, acho que foi o papel da Marinha na soberania nacional. Então, quando a gente fala de Marinha e soberania nacional, a gente fala de ter pleno domínio sobre o seu território, sobre o que entra e sai dele. Então, se a Ucrânia ela fica refém da Rússia, ela não tem soberania ali total sobre o terreno dela. Ela acaba ficando refém de outras nações. Aí pode voltar. Estou só fazendo os paralelos com a redação. Não, exatamente. E soberania... Não, a gente vai... E soberania é assim, um tema muito importante, né, para as Forças Armadas. Não só a Marinha, né? E que, dá muito pano para manga na redação. Porque você está falando de soberania, você está falando da capacidade do país de poder dizer não sem ter a sua estrutura social e econômica comprometida. Então, se a Ucrânia tivesse uma marinha poderosa, ela teria soberania para dizer não para a Rússia e se manter de pé. Essa que é a questão. No caso do Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é muito grande. O litoral do Brasil vai do Rio Grande do Sul até lá em cima, até o Ceará, né? Se não for mais ainda. Então, a Marinha é fundamental porque ela garante a soberania do Brasil. Para haver soberania do Brasil, tem que ter investimento, né, nas Forças Armadas. Ou seja, existe a necessidade de fortalecimento das Forças Armadas. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos falar sobre a questão do Brasil ter se formado a partir do mar, né? Isso é importante porque desde o início, desde o Brasil pré-colonial e da colonização, tinha até um padre, o Antônio Vieira, que falava assim: os portugueses eles são como caranguejos, eles só ficam no litoral. Então a formação do Brasil durante muito, muito tempo foi no litoral. O litoral brasileiro é onde o Brasil nasce. Então essa importância do litoral é fundamental tanto na formação do Estado quanto do desenvolvimento econômico do Brasil. Mas mais além, dá para a gente ir mais além, porque tanto no processo da colonização, da conquista, quanto no processo de independência do Brasil. Porque nas regiões onde havia uma presença militar portuguesa maior, foi aonde houve a necessidade de um combate mais assíduo, como eu tinha falado no caso da Bahia, que a independência é comemorada em 1823. Para haver esse combate
e essa emancipação política do Brasil, ou seja, para o Brasil se tornar independente e ter soberania, a Marinha foi fundamental, porque houveram combates nessas regiões onde tinha uma presença militar portuguesa maior, que não foi só a Bahia, por exemplo, no Maranhão ou na Cisplatina, que é o que hoje em dia é o Uruguai, mas na época pertencia ao Brasil. E quem é que teve que atuar nesse sentido para garantir a nossa soberania, a nossa independência? A Marinha, que estava sendo formada pelo José Bonifácio. Então, digamos assim, o nascimento do Estado brasileiro, ele dialoga com o nascimento de forças armadas. Porque só dá para existir um Estado soberano, independente, autônomo, dono do seu próprio nariz, se ele tiver capacidade de defesa. Se ele tiver capacidade de reagir, né? Tanto que na Constituição Federal da Instituição das Forças Armadas diz que uma das funções das Forças Armadas, ou a principal função, é a garantia da lei e da ordem. Então, a função das Forças Armadas é garantir a ordem do Estado brasileiro, é fazer com que a lei seja cumprida aqui, certo? O que é determinado tem que ser feito. Ou seja, isso aí está dialogando com a noção de Estado, que eu comecei falando na aula. Essa é a noção de Estado que prevalece para as Forças Armadas. Para que serve o Estado? Qual é a principal função do Estado? Garantir a ordem, garantir a paz, garantir a harmonia. E é óbvio, é evidente que isso dialoga com o que está escrito na bandeira do Brasil. Só dá para existir progresso se antes tiver ordem. A bandeira do Brasil ali. Caraca! É um positivismo na veia. Isso é a formação do Estado brasileiro a partir da concepção teórica, que está na cabeça dos militares, que é o positivismo. E é tão forte, mas tão forte que está na bandeira do Brasil. Por quê? Voltando ao que a gente está falando sobre os símbolos nacionais. A bandeira do Brasil, ela é uma coisa muito importante. A bandeira do Brasil, quando o Brasil se tornou independente, não era essa que a gente tem hoje. Era a bandeira que simbolizava a Casa Bourbon e Bragança. Uma bandeira mais ou menos igual a que a gente tem hoje, só que sem aquele meio que tem azul e que tem a frasezinha. Mas tinha o amarelo e o verde. E o amarelo e o verde é muito engraçado. Tem gente que fala assim, não, é porque representa as matas e o ouro do Brasil. Não é porra nenhuma, não é nada disso. Mentira! É o símbolo da Casa Bourbon e Bragança. Pois é. Aí quando veio a proclamação da República, a gente tem aí, então, eles mantiveram as coisas. É a história sendo construída. É a forma de contar essa história que eu aprendi na escola, que a bandeira é uma valorização das riquezas nacionais. É isso, não, é Constituição total, não é verdade. Não, o Davi é bravo. Aí o que acontece? Quando é proclamada a República, eles mantêm as cores, o verde e amarelo, só que eles só mudam a meiuca. O meio da bandeira do Brasil era o símbolo real, eles colocam aquela bola azul com as estrelas, cada estrela representa um Estado brasileiro, e a frase, ordem e progresso. Ordem e progresso é o catecismo positivista. É assim, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O positivismo é uma filosofia da história. É uma maneira de explicar o mundo. Assim como existe o marxismo, assim como existe o liberalismo, existe o positivismo. Ele é extremamente influente nas Forças Armadas. E quem dá o golpe militar que inicia a República Brasileira, que depõe o Dom Pedro II, é um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, na formação da República Brasileira, os militares estão extremamente presentes. Até, inclusive, na bandeira, no símbolo nacional. Então, retomando ao início do que a gente estava conversando, não vou chamar de aula, né? Nosso papo aqui, né, Léo? Retornando ao início, né? A independência é um símbolo, um evento, que constrói o Estado brasileiro. Mas o Estado brasileiro não é monolítico. O Estado brasileiro vai se transformando ao longo do tempo. Porque tem 200 anos de Estado brasileiro. Então a gente teve mais ou menos 100 anos de império, né? Quase 100 anos de império, e a gente, desde 1889, é uma república. Então é claro que desde que houve o nascimento da República Brasileira, há uma transformação desses símbolos. Como no caso da Praça Tiradentes, como no caso da Bandeira do Brasil, como, por exemplo, o feriado do dia de Tiradentes é uma exaltação, é colocar novos heróis. O Tiradentes se torna um herói quando vem a República Brasileira. Então, todos os elementos simbólicos, os feriados, as datas, fazem parte da memória nacional, que atendem a uma construção da história. E essa construção da história, por sua vez, atende a determinados interesses. Normalmente o interesse daqueles que estão no poder. Cumpre
a função do historiador aquele que olha para a história criticamente. Essa é a minha função. Tá? E eu faço isso para que vocês aí que estão assistindo, Muito bem. e a Larissa também, se amarrem em história. E você faz isso muito bem. O meu objetivo é que vocês gostem de história. Esse é o lance. A pergunta que eu acho que eu acabei te interrompendo e a gente foi por outro caminho. O menino perguntou sobre o conflito na Ucrânia. Aí você falou assim, isso impacta no Brasil. Aí eu sinto que eu te cortei ali. É verdade. Você vai falar... Não, tá tranquilo. Vou. A gente falou da soberania, a gente falou da Marinha enquanto um elemento fundamental para a soberania do Brasil. A formação do Brasil, desde a colonização, sempre se deu ao longo do litoral. Então, há uma concentração populacional, inclusive, no litoral. Então, proteger o litoral brasileiro é super importante. E a Marinha é fundamental nisso porque dialoga com a soberania do país. A soberania de cada país depende das suas forças armadas. No caso do conflito da Rússia com a Ucrânia, isso é muito evidente. Mas no caso, eu acho que ele perguntou, mas no sentido assim, esse tema poderia também cair, né, numa prova. Eu acho que sim, acho que esse tema é muito importante. Mas aí eu acho que seria pra gente falar numa outra live, né? Sim. Inclusive, aí já vou fazer meu merchan também, né, Larissa? Com certeza. Eu tenho um canal no YouTube que fala de história também, e o último vídeo que eu fiz é uma aula sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia. Então, se alguém tiver interesse, aí lá eu falo bem longamente, mais de uma hora de aula, de cada detalhe do conflito em si. Mas só para arrematar esse raciocínio, a questão da soberania é fundamental. Sempre que um país ele se coloca como um expoente na ordem econômica mundial, ele tem que se preocupar com as forças armadas. Porque o jogo internacional do comércio, da geopolítica, ele sempre vai ser muito hostil, porque cada país quer defender o seu interesse. Mesmo que isso constranja, mesmo que isso fira os interesses dos outros países. Então todo mundo tem que estar apto a se defender. No caso da Rússia com a Ucrânia, isso é uma coisa tá escancarada na nossa cara. Agora, eu vou dar um exemplo, assim, que não tem a ver diretamente com isso, mas que é muito ilustrativo. Até estava conversando com um amigo meu um dia sobre isso. Todo mundo fala que a sociedade japonesa é uma sociedade maravilhosa, que todo mundo é pacifista, que o japonês só atravessa quando o sinal abre, né? Tudo bem, é possível que ele seja assim, eu nunca fui no Japão para saber. Mas uma das evidências, assim, como assim, não, o japonês é pacifista, é o fato dos japoneses não terem exército. Mas por que o Japão não tem exército? O Japão não tem exército porque em 6 e 9 de agosto de 1945, os americanos, os estadunidenses, tacaram 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. No momento em que a bomba explode, 100 mil pessoas morrem automaticamente, ou seja, a tragédia da humanidade. Depois que isso foi feito, quem ganha a guerra impõe as condições. Os Estados Unidos impuseram ao Japão que eles não tivessem exército, porque eles perderam a guerra. E até hoje o Japão não tem exército. Isso foi uma imposição dos Estados Unidos. Então, cadê a soberania do Japão? Foi pro ralo, meu amigo. Entendeu? Por isso que a China tem exército, a Rússia tem exército, o Brasil tem que ter exército. E se você não tem o exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas em geral, você não tem soberania. Um Estado estrangeiro pode impor as regras sobre você. Essa questão é fundamental. Sim, tem até um conceito dentro do militarismo que é chamado de dissuasão. O que é o poder de dissuasão? É quando você tem um poderio bélico, você tem uma força armada bem consolidada e isso intimida outras nações de quererem entrar em conflito com você. Então, por exemplo, o Brasil agora está investindo em submarino nuclear. Se eu não me engano, são só 6 países do mundo que têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, um cara, antes de pensar em entrar em conflito com o Brasil, o que eles vão pensar? A Marinha brasileira é bem equipada. Eu não tenho como dar dentro com o Brasil. Isso é poder de dissuasão. Exato. Inclusive, eu dei um exemplo numa redação que eu botei, acho que no YouTube, não lembro, que fala do livro Arte da Guerra, que fala que a verdadeira arte da guerra é você derrotar o seu inimigo sem lutar. E como você derrota o seu inimigo sem lutar? É quando você se mostra forte, soberano no seu território, a ponto do seu inimigo não querer entrar em conflito com você. Certo? Você derrotou ali o seu inimigo sem lutar. Vai dar merda. Não tenho como dar dentro com eles. O que você falou, teve um menino que falou aqui que os temas geralmente são voltados para música.
Você pode pegar a questão do hino, porque, por exemplo, o hino é um dos símbolos nacionais. Então, se a Marinha perguntar, por exemplo, a importância do hino na valorização da cultura brasileira, alguma coisa nesse sentido, você tem que saber dissertar, porque se é sempre voltado para música, o seu concurso, e a Marinha tem o hábito ali de cobrar temas relacionados à Marinha, e a gente está num ano comemorativo, pode ser que ela pergunte de um símbolo nacional. E um dos símbolos nacionais que retrata essa independência de um jeito muito forte é o hino. O hino começa contando a história da independência do Brasil. Então você pode fazer essa... Oi? Exatamente, não concordo. Achei que eu tinha falado besteira. Se eu falar besteira, você me corrige, hein? Então, você pode pegar esse hino para falar sobre isso, né? E é bom, gente, ler o hino, tá? Entender o hino. Até porque se vocês vão ser militares, a obrigação de vocês é saber o hino. E o hino tem muito repertório para vocês colocarem, principalmente quando a gente fala de cultura nacional. Senão fica igual jogador de futebol, você já viu? O jogador da seleção, às vezes ele não sabe cantar, ele fica fingindo que tá cantando sem sair som da voz. Aí é sacanagem, ele tem que cantar, pô. Cara, tem uma história, né? Há uns anos eu andava muito com uma galera militar e tal. E aí teve uma história de que eu conheci eles antes de entrar na Marinha. Eles são da Marinha hoje. E aí um dos meninos, que é amigo deles, ele tava cantando o hino. E aí a pessoa que tava de serviço fiscalizando ele cismou com esse menino, parou de frente para ele e ele errou o hino. Daí a pessoa mandou todo mundo parar de cantar, chamou o coleguinha na frente e mandou ele cantar o hino sozinho. E aí o hino não saía. Resultado, ele teve uma noite para entregar 30 cópias do hino. E assim, isso é verídico porque eu conheci o rapaz e eu conhecia os amigos que eram do pelotão, sabe? Daí, tipo assim, eles eram 30 na época, eles até falaram assim, se um copiar um não vai ficar pesado. Aí ele, não, é melhor eu copiar os 30, senão é capaz de eu entregar 30 com letra diferente e amanhã cada um ter que copiar 30. Mas assim, o hino dentro das Forças Armadas é essencial. Larissa, tem uma história parecida com essa, mas assim, não é militar, não. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu fiz primeira comunhão, né? Aí, sempre na primeira comunhão, tem um momento que você tem que rezar o Pai Nosso. Aí chegou a hora. E eu não sabia, né, como é que era. Teve uma não sei se ela era freira, mas enfim, a moça lá da primeira comunhão, ela olhou pra minha cara. Eu acho que ela desconfiou que eu não sabia. Reza aí o Pai Nosso, só eu, sozinho. Aí eu comecei aquele Pai Nosso que está no céu, aí veio falhando, veio faltando. Foi uma tristeza, bastante mesmo. Mas quer falar. Mas falando sério, sobre o rapaz da música. A história, o legal, a história dá para você dialogar com várias coisas. Então, quando a gente está dando aula lá no CEDERJ, que a gente dá aula junto, a gente sempre fala assim, dá para dar vários temas de aula junto, com a Larissa, sobre redação e tal, porque a história é assim. História é uma ciência social em perspectiva temporal. É a ciência dos homens e das mulheres no tempo. Ou seja, tudo que os seres humanos fizeram, desde o primeiro ser humano na história até os dias de hoje, é história. É a construção do mundo. Tudo que existe no planeta Terra, essa parede aqui, o quadro da Ayrton Senna, o meu óculos, o batom da Larissa, o fone de ouvido, tudo foi construído pelo trabalho humano. Então, o que constrói o mundo é o trabalho humano. Ao longo da história, ou seja, ao longo da passagem do tempo, quem construiu tudo que existe no planeta Terra foi o trabalho dos seres humanos. E a história estuda exatamente isso. Então ela pode dialogar, ela pode casar com qualquer coisa. Então, para você falar de música, você pode falar desde uma perspectiva histórica. Para você falar de português, para você falar de literatura, você pode falar desde uma perspectiva histórica. Porque a história é a ciência que estuda a passagem do tempo. Então, tudo que as nossas gerações anteriores, tudo que os nossos ancestrais deixaram no planeta Terra é utilizado pela gente. Só foi possível construir um automóvel porque um caralhão de tempo atrás alguém inventou a roda. Então, tudo que as gerações anteriores fizeram e deixaram
constroem o mundo e a gente vai transformando o mundo a partir da transformação dos antepassados. Porque o mundo está em constante transformação. Essa transformação se dá através da passagem do tempo. Isso é a história. A história estuda isso. Então pode ser a literatura, arte, filosofia, sociologia, geografia. Todas as matérias podem dialogar com a história, porque a história estuda a passagem do tempo. Então, não importa se a sua matéria específica, se você vai ter que estudar música, se você vai ter que estudar literatura, o que quer que seja, você pode dialogar com a história. Por isso que a história é tão fascinante. Agora não, até na graduação mesmo, né? Geralmente na graduação a gente tem a história do curso que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estudei História da Educação. Né? Porque eu estava lidando na área da educação. A história, ela tá ali dialogando com todas as áreas. Inclusive, agora puxando mais para um tom menos sério, assim, tem até um meme, né? Porque o pessoal acha que história é aquilo que passou e está muito distante. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo hoje é história. Né? E vai ser estudado no futuro. Tinha muito meme que o pessoal brincava, falando, é muito difícil viver momentos históricos. Por conta de todo esse caos que a gente está vivendo agora. E é uma coisa atrás da outra. Porque é isso, né? A história é uma pandemia mundial, toma. Um momento histórico muito cansativo, mas desesperador. Um pouco de leve, né? Um pouquinho. Muito bom, Larissa. Perguntas, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Davi? Alguém quer fazer pergunta? Questões, alguma questão? Eu vou apagar a luz, que a luz está fazendo sombra aqui. Já volto. Tá bem. Não abandonei a live. Vamos ver se ficou melhor. Foi uma saída temporária. Ninguém quer fazer pergunta, isso, gente? Então, né? Eu acho que ninguém quer perguntar. Rapidinho, o pessoal estava interagindo. Deixa eu fazer um adendo. Teve alguém, um menino perguntou sobre se podia cair alguma coisa em relação ao conflito na Ucrânia. Já caiu esse ano. A Marinha cobrou os impactos do conflito na Ucrânia no processo de globalização. Ela cobrou na escola naval. Então, aí ela tinha meio que dois tópicos sendo trabalhados, né? Qual era o impacto? Primeiro, entender esse conflito, quais impactos ele gerava, e principalmente quando a gente fala de globalização. Então, o tema já veio. Eu acho difícil vir um tema igual. Mas, por exemplo, a galera que vai fazer colégio naval pode ser que cobre alguma coisa sobre globalização. Né? Os impactos da globalização. Larissa, se você quiser, a gente pode até fazer uma outra live sobre globalização. Eu fico 3 horas aqui falando de globalização. Eu acho que a gente pode fazer live toda quinta-feira. Para mim, quinta-feira pode ser o nosso dia de fazer live, Davi. Porque, assim, você é um cara incrível. Eu iria amar ficar aqui ouvindo você falar de globalização. Eu ainda poderia trazer temas que seriam interessantes da gente olhar para a globalização. Não, então a gente já pode sair daqui com a próxima live marcada. Globalização. Não perca para a semana que vem. Não perca, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, vamos fazer uma live sobre globalização e redação. Possíveis temas. E redação, possíveis temas das Forças Armadas. Show de bola. Teve alguém que perguntou um tema aqui. Independência, consolidada ou em processo? Opa, muito boa essa pergunta, hein? É boa para fechar. Então, muito bom, gostei. Boa para fechar. Só deixa eu ver quanto tempo você tem para fechar. Você tem 10 minutos. Tá tranquilo. 10 minutos tá tranquilo. Vamos lá. Tá melhor do que... Tá melhor do que a aula do CEDERJ, que passa rapidinho. É uns 10 minutos antes da saída. É que a gente dá aula no último tempo, na hora de todo mundo ir embora. 6 da tarde de sábado, ninguém aguenta a nossa aula. A gente dá aula sábado de 9 às 6. E eu e o Davi, a gente pega o último tempo, que é de 5 às 6. A gente não tem esses 10 minutos finais. Porque das 5h50 a galera já tá guardando material e indo embora. Mas é isso aí. E detalhe, eu dou a aula sempre junto com ele. Então eu nunca consigo assistir a aula dele. Meu sonho de consumo era assistir a aula do Davi. Não consigo, porque a gente dá aula no mesmo horário. Mas vai lá, Davi. Pode responder. Então, vamos lá. A independência do Brasil, do ponto de vista econômico, ainda está longe de se consolidar. Então, essa questão é fundamental. A gente fez uma independência política, que, claro, é muito importante, uma independência política, uma ruptura com a coroa portuguesa. Para a gente não desvalorizar essa independência política, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Sabe quando Angola e Moçambique, países da África que falam português, que também foram colonizados por Portugal,
se tornaram independentes só depois da Revolução dos Cravos. Só com o marxismo como movimento de libertação nacional em 1975. Como é que pode isso? 1975, que eles conseguiram se tornar independentes de Portugal. Então, a emancipação política é fundamental, mas a emancipação econômica ainda está por se construir, porque o Brasil, infelizmente, desde o período da colonização, passando pela independência até os dias de hoje, é um país agrário exportador. Os produtos fundamentais da economia brasileira é gado, soja, milho, petróleo bruto e minério de ferro, ou seja, commodities, produtos de baixo valor agregado que o Brasil exporta, hoje em dia, principalmente para os chineses. E o Brasil importa os produtos de alto valor agregado, os produtos industrializados, celular, notebook, carro, essas coisas que têm um valor maior, que são produtos industrializados. Para a gente conseguir uma emancipação econômica, para a gente se tornar um país de primeiro mundo, para a gente conseguir desenvolver a indústria no Brasil, a gente precisa de um projeto de industrialização, a gente precisa de investimento na educação, a gente precisa de uma redistribuição de renda maior, porque no Brasil, obviamente, o fosso entre o 1% mais rico e a esmagadora maioria de pobres é cada vez maior. Então, essa independência econômica, a emancipação do Brasil enquanto nação, imaginem só, gente, vamos terminar essa live com essa tristeza nos números. 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje. Isso não pode ser uma coisa admissível em nação nenhuma. Isso só existe porque o Brasil é um país extremamente desigual, com uma dependência econômico-financeira muito grande em relação às grandes potências e sem industrialização, com uma industrialização por fazer. Então a independência econômica do Brasil não foi conquistada. Ainda tem que ser conquistada e vamos caminhar para isso, né? O futuro pertence a nós aqui, né? Que estamos no Brasil, né? É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada, Davi. Estaremos aqui quinta-feira que vem para falar de globalização e possíveis temas de redação nas Forças Armadas. Antes da gente encerrar a live, eu queria deixar, lembrar, falei no início, vou falar agora de novo, que estão abertas as inscrições para o mini curso gratuito que eu vou dar do dia 4 ao dia 8 de julho, que eu vou dar um mapa da redação 80 mais, uma redação para você alcançar no mínimo 80 pontos nas Forças Armadas. Então, para se inscrever, link na bio. Tá? Então é isso, queria muito agradecer. Queria fechar essa live, com uma nota falando: quanto que vale isso aqui? Isso aqui não vale nada. Dinheiro é construção, né, Davi? Construção social. Mas é isso. Obrigada, gente. Até a semana que vem, até a próxima live. Obrigada, Davi. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.